Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos analisar um programa desenvolvido no Octave para se obter o espectro de um sinal no domínio da frequência. Então vamos lá. Então vamos analisar o nosso programa no Octave para obter o espectro do sinal no domínio da frequência. Bom, nessa primeira linha eu utilizo a função audioRead para carregar um certo arquivo de dados. No caso, é um arquivo de ECG, ou seja, do eletrocardiograma. Essa função audioRead me retorna um vetor de pontos do sinal de ECG e a respectiva frequência de amostragem. Depois, eu calculo o período de amostragem pelo inverso da frequência de amostragem. N total é o número total de pontos do meu vetor y, que será importante para traçar os gráficos. Depois eu defino o meu vetor tempo, para que eu possa plotar o gráfico também no domínio do tempo. Então, a partir da linha 14, a gente realiza a plotagem da variável y em função do tempo. E agora a gente vai tratar do assunto dessa videoaula, que é a transformada de Fourier para sinais discretos. Para obter o espectro de amplitude no domínio da frequência, nós vamos utilizar a função FFT, que é a transformada rápida de Fourier, ou do inglês Fast Fourier Transform. Então, aplicaremos a função FFT sobre o nosso sinal do eletrocardiograma. Y minúsculo representa o sinal no domínio do tempo e Y maiúsculo representa o sinal no domínio da frequência. Depois, a gente calcula a variável P2, que representa o espectro bilateral de amplitudes do nosso sinal. P2 é igual a ABS de Y maiúsculo dividido por N total. ABS representa a função módulo, ou seja, o valor absoluto. Mas como a gente tem interesse em plotar apenas o espectro unilateral, a gente cria a variável P1, que representará os valores do espectro unilateral. P1 será igual a apenas metade do gráfico de P2, ou seja, metade do gráfico do espectro bilateral. Agora, na linha 28, a gente faz apenas o ajuste de amplitude, pois a gente sabe que a amplitude no espectro unilateral é o dobro da amplitude do espectro bilateral, como foi visto nas primeiras videoaulas. Depois, a gente define a variável f, que representa a frequência, ou seja, o eixo da frequência. E com P1 e a frequência f, a gente já pode plotar o nosso espectro de amplitude do sinal de eletrocardiograma. Então, na linha 33, a gente cria uma nova figura, onde a gente plota a variável P1, que representa o espectro unilateral, em função da frequência f. Depois a gente limita o eixo da frequência, usando a função xlim, criamos um título e labels para o eixo x e para o eixo y. Agora a gente vai rodar o programa para obter as duas figuras de interesse, que é o eletrocardiograma no domínio do tempo e o eletrocardiograma no domínio da frequência. Então vejam, à esquerda nós temos o sinal do eletrocardiograma no domínio do tempo, com um certo ruído. E no gráfico à direita, nós temos o espectro de amplitude unilateral do nosso sinal de eletrocardiograma. Vejam que através do espectro é possível notar uma componente de ruído em 60 Hz, gerado pela rede elétrica, além de ruídos de alta frequência que podem ser minimizados através de um filtro passa-baixa. Então vejam que através do conhecimento do espectro de amplitude do nosso sinal, nós teremos uma direção para projetar os nossos filtros de interesse. Então, na videoaula de hoje, vocês aprenderam um algoritmo para plotar o espectro de amplitudes de um determinado sinal de interesse. Esse código foi desenvolvido em Octave, mas ele pode ser reproduzido também tranquilamente através do MATLAB. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!